Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br. Chapecó Notícias. Oito e 10, temperatura em 25 aqui no centro de Chapecó. Adiante, seguindo com o Chapecó Notícias, nesta manhã de terça-feira, 24 do mês de janeiro. E vamos conversar aqui agora com o vereador Cleiton Fossá, do PMDB. Deixa eu só fazer alguns registros bem rapidinho antes de iniciarmos a entrevista. Nós temos lá no Facebook o Rádio com Imagem para você ver e ouvir a nossa programação. Abraçando aqui a Michele, também Nenê Rocha, Terezinha, Dete Sandavalho, obrigado pela sintonia, bom dia. Hilde Batiston, quem mais nós temos aqui? Giovana, o Geberson, a Rosemary, e aí eu sempre consigo a proeza, de perder aqui e clicar fora, do quadro, mas daqui a pouquinho eu recupero e a gente faz os outros registros, tá certo? Mas obrigado, vão aí participando e registrando a audiência, pelo WhatsApp também, tá? 991015588, para que você possa, portanto, participar aqui da nossa programação. 991015588, nosso WhatsApp. Vereador Cleiton Fossá, PMDB, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Fábio Chardon, bom dia a todos aqui da equipe da Rádio Chapecó. Um abraço apertado a todos os chapecoenses que estão tomando seu chimarrão, tomando seu café ou indo ao trabalho, Aquele abraço. É um prazer estar aqui novamente neste programa democrático para abordar e falar um pouco da nossa atuação aqui em Chapecó, Nós também aqui, chimarrando, Chimarrando. Nessa manhã de terça-feira, e muitos nos dando carona aí no seu automóvel também, Verdade, Fábio. Bom, sessões a partir do dia 13. Isso. A posse aqui em Chapecó foi dia 2, Foi dia 2. Do mês de janeiro, foi uma segunda-feira, primeiro dia útil, e a primeira sessão ordinária, então, prevista para o dia 13 do mês de fevereiro, quando termina o recesso. Isso mesmo, Então ocorreu a diplomação, ocorreu a posse, ato contínuo no dia 2 de janeiro. Então, a partir do dia 13 já tem horário de atendimento na Câmara de Vereadores. As sessões plenárias iniciam no dia 13 de fevereiro, Uhum. Então, há uma grande entusiasmo, principalmente, para essa nova legislatura. Temas importantes devem vir para a Câmara de Vereadores, ainda mais nesse ano do centenário, onde é uma honra ser vereador. Você foi eleito para ser vereador do centenário. Então, dia 13 de fevereiro inicia as sessões plenárias, mas os trabalhos já se iniciou, Fábio, no dia 3 de janeiro. Falo isso porque eu já estou com o pé na minha cidade, Uhum. Estou visitando os locais, eu recebo muitos pedidos da população para verificar como está a situação de algumas ruas, da iluminação pública, de alguns serviços públicos, de alguns, ultimamente foi dos parques, porque no período de férias, Fábio, uma certa quantidade de pessoas vão para o litoral do estado, Uhum. Mas a grande maioria permanece aqui em Chapecó e buscam os parques públicos da nossa cidade para passar com a família, para levar os filhos. Um exemplo, eu tenho a satisfação de sempre frequentar, ou eu vou no Verdão, ou eu vou na pracinha ali do Santa Maria, eu vou no Parque do Palmital, que são próximos da minha residência, Então, e em uma dessas visitas, conversando com as famílias que lá estão, me falaram, Fossá, olha só, uma estrutura tão bonita que nós temos na nossa cidade, e aí, olha só a situação que está.
Eu acho que até nem faço uma crítica à atual gestão, porque a atual gestão vai iniciar o trabalho agora, né? Mas com o intuito usando a prerrogativa que o vereador tem de assessorar, de indicar as demandas existentes em Chapecó. Nós fizemos um vereador em ação, que é um projeto que o mandato tem. Vereador em ação é quando identifica uma demanda de uma certa localidade, de um certo grupo de pessoas que estão precisando do serviço público, e nós desenvolvemos esse projeto para se aproximar da população, né? E fizemos um vereador em ação referente aos parques públicos. E houve um grande retorno da população, porque há uma grande participação do povo chapecoense nas visitas desses parques, né? Também o Parque das Palmeiras, que é um parque muito conhecido na nossa cidade. Quantos parques hoje em Chapecó são? Se não me falha a memória, são 3 parques, um complexo esportivo, temos um balneário, né, que é o Goiôem, e as praças, assim, são mais de 18, se não me falha a memória. Eu não vou definir o número, porque com o atual plano diretor houve algumas mudanças, tá? Então tem o Parque do Paraíso também, que é um parque novo, mas que também merece uma certa atenção, de certa estrutura. Então, o que eu quero dizer, fazendo essa ação, Fábio, é que embora as sessões plenárias iniciem no dia 13, o trabalho do vereador já iniciou no dia 13, depois da posse, né? E aí nós começamos também a frequentar esse. Um exemplo, ontem eu fui na Praça de Santa Maria, Fábio. Eu gosto de frequentar esses espaços, né? Peguei minha esposa, meus 2 filhos, né? E fui lá na praça levar eles. Olha, foi... Infelizmente, assim, é uma praça tão histórica, né? Histórica, uma praça tão importante, de um bairro tão importante do nosso município. Eu enxerguei lá a quadra esportiva com lodo, com água, enxerguei brinquedos, crianças brincando com alguns playgrounds lá, brinquedos que estão totalmente assim, precários. Mas assim, o intuito de identificar isso, Fábio, é de forma propositiva, né? Eu poderia fazer um discurso radical, culpando, eu não estou culpando ninguém. Eu estou constatando e estou levantando as informações, já enviei uma parte das informações para o Poder Executivo, para que essa nova gestão consiga dar uma resposta efetiva para esses espaços tão importantes que são do nosso município, né? Muitos solicitam um maior número de áreas verdes, parques aqui em Chapecó. É possível isso? Já foi tentado aí alguma parceria? Outros vereadores também já trataram dessa questão. É possível ampliar nesse sentido esses espaços aí para as famílias chapecoenses? Fábio, eu acredito que nós temos espaços importantes, né? E com a vida corrida que todo trabalhador chapecoense tem, se for fazer uma análise profunda, vocês que estão me ouvindo, nós vivemos num tempo onde as visitas nos vizinhos, visita em familiares, devido à agenda apertada do trabalho, acaba acontecendo em espaços públicos, né? Em praças públicas, porque é um momento que você leva a sua família e você se socializa, conversa com vizinho, parentes que vão também nesses lugares. Eu acredito que nós precisamos, primeiro de tudo, estruturar, fazer a manutenção e estruturar os já existentes, porque são espaços maravilhosos. Nossa, eu fui caminhar no Parque do Palmital, que é um parque também histórico da nossa cidade, né? É um espaço lindo, maravilhoso, só que não tem, à noite tem uma escuridão, existem, lá conversando com as pessoas, que existem alguns marginais que vão lá para usar drogas, né? Então nós temos que reconquistar esse espaço como espaço da família chapecoense. Primeiro se faz a manutenção dos existentes, se estrutura os existentes para verificar a necessidade de ampliar. Lógico, a população sempre quer mais, mas quer mais porque às vezes os que existem não atendem com qualidade, as pessoas que frequentam esses espaços, né? Pois é, e claro que é preciso a conservação dos mesmos, né? Então, isso que a gente estava falando aqui. Lá no Goiôem tinha uma reclamação e eu até passei com certa frequência agora, ultimamente, né? Indo e vindo para o Rio Grande do Sul, e devido a tudo aí que aconteceu, mas sinceramente não parei, né, para olhar mais de perto. A gente passa, né,
e acompanha mais de longe, mas tinha uma reclamação aí de algumas situações aí no Goiuém. Você chegou a conferir de perto, entrar ali naquela área de lazer ou não? Sim, entrei na área de lazer. Também tem algumas tardes que eu pego meus pais, vou caminhar, né, conversar com a família. Eu sempre tento explorar todas essas áreas, né, conhecer essas áreas, mas não como vereador, eu vou como cidadão mesmo, né? E como cidadão a gente visualiza a falta de manutenção e estrutura básica desses espaços. E a estrutura do Goiuém seria, eu fico imaginando, né? Olha só, o município de Águas de Chapecó, mesmo antes da foz do Uruguai, já era uma referência balneária, né? E só tinha o Rio Chapecó e ali do ladinho, o Uruguai do outro lado, com São Carlos, né? Vamos pegar águas de Pratas, que é diante de São Carlos. Também tinha uma referência balneária e só tinha o mesmo Rio Uruguai que nós temos aqui em Chapecó. E aqui nós tínhamos a prainha, né? E aqui nós temos uma prainha. Eu fico imaginando, o que falta, né? Então, enquanto vereador, eu preciso trazer esse debate, essa constatação, né, respeitando todos os colegas que fizeram esse debate. Eu acho que isso não anula os debates anteriores, pelo contrário, vem somar com os debates anteriores. E o objetivo é buscar alternativas, pois eu não consigo, Fábio, fazer um debate sem buscar uma alternativa, né? Só que a alternativa hoje é fazer a manutenção básica, é colocar a iluminação pública, é colocar a sinalização, é colocar brinquedos, playgrounds atuais, porque tem, eu acho, alguns brinquedos que é de quando Chapecó foi emancipada, porque é triste ver aqueles brinquedos deteriorados, né? Então, nesse sentido, eu acho que o balneário ali do Goiuém pode se construir uma referência, como é Águas de Chapecó, como é Águas de Prata, lá diante de São Carlos, e por que não Itá? Itá conseguiu se reconstruir uma cidade em torno do lago, né? Então, eu acredito que nós precisamos. E por que esse debate agora, Fábio? É bom que se diga. Agora, por quê? Constatamos, nossa cidade, muitos vão para o litoral, curtir uma praia, mas a maioria fica aqui na cidade, e a referência desses que ficam aqui na cidade são o quê? São os parques públicos, e poderia ser, sim, ainda mais o balneário ali do Goiuém, que infelizmente não tem os devidos cuidados. Mas eu acredito, estou levantando esse fato, e quero acreditar que a nova gestão pública municipal de Chapecó está atenta a isso, ainda mais no ano do centenário, e acredito que teremos respostas assim, efetivas, né? Meu papel é levantar e apresentar sugestões a fim de que o Poder Executivo execute, né? Cumpra com o seu papel. E essa é a primeira etapa. Não cumprindo, depois nós vamos cobrar a fatura, de forma muito sadia. Olha, nós levantamos, o problema é isso, a população deseja, mas não foi feito. Vereador, vamos tratar aqui de algumas outras questões e assuntos que já foram abordados, né, mas que voltam agora ao debate. Esse projeto da saúde o senhor já apresentou, vai reapresentar agora? Esse diz respeito à fila de espera? Isso, esse projeto eu já reapresentei até, na verdade, né? É um projeto... Então nós tratamos desse assunto aí na semana passada com a presidente do Conselho de Saúde que estava aqui. Olha só, fala para ti, Fábio, que esse projeto, para mim, é assim, ó, é como se fosse o meu principal. Não vou dizer que não é um dos meus principais, mas é o meu principal. Por quê? Foi o primeiro projeto que eu apresentei no primeiros dias do meu mandato, lá em 2013, né? Então, em 2013, nós tínhamos uma demanda, uma fila imensa, de madrugada. Eu nos primeiros dias de janeiro, peguei a minha assessoria e fui visitar na madrugada, 3 da manhã, 4 da manhã, e levantei essa demanda. E de forma propositiva, né, escrevi um projeto de lei a fim de permitir que o usuário do SUS tenha conhecimento qual é a sua posição na fila por um exame de ressonância magnética, um exame de ultrassom, uma cirurgia ou uma consulta com o médico especialista. Hoje, você, usuário do SUS, você quando vai lá na unidade de saúde aí do seu bairro e
e o clínico geral encaminha para um especialista, um ortopedista, cardiologista, oftalmologista, você não sabe qual é a sua posição, quantas pessoas estão na sua frente, e muito menos sabe se houve alguma necessidade de colocar alguém na sua frente. Não vou falar fura-fila, porque às vezes tem situações de emergência que precisa ser atendido de forma mais rápida. Mas hoje a população chapecoense não possui. Então, naquele período, eu apresentei o projeto. Apresentei em 2013, não foi aprovado pelos vereadores. Apresentei em 2014, não foi aprovado. Apresentei em 2015, apresentei em 2016 e agora reapresento de novo em 2017. Só que em 2017 tem um fator diferenciado. Por quê? Primeiro, porque quando eu apresentei lá em 2013, até eu realizei várias moções e enviei para vários colegas de câmaras de vereadores de Santa Catarina e principalmente também mandei para a Assembleia Legislativa. Né? Eu não sei se foi essa provocação, mas teve um deputado estadual que apresentou esse projeto e houve aprovação. Um projeto que torna pública a fila na rede estadual de saúde. Né? Então, se o Estado está fazendo isso, por que os municípios não podem fazer? Então, nesse sentido que eu reapresentei com esse fator, e principalmente tem um parecer da União dos Vereadores do Brasil, no sentido de que o projeto ele é constitucional e vai ao encontro da Lei de Informação, que é a nova fase da gestão pública, que a informação é um dever do gestor público, né, e um direito do cidadão. Então, nesse sentido, há um parecer favorável da União Brasileira, dos vereadores, e esse debate agora vai ser um debate de alto nível. Acredito que os vereadores que foram reeleitos e eleitos terão esse tato, que nós precisamos tornar os serviços de saúde mais transparentes em Chapecó, e acredito que não tem outra alternativa para entrar no ano centenário como vereador que não quer que a saúde seja transparente, né? Então, eu quero entrar no ano centenário sendo o vereador que votou pela transparência do serviço de saúde. Então, nesse sentido que eu representei, vou fazer todos os debates possíveis, quero até, se for necessário... Porque um dos questionamentos era a privacidade. A privacidade dos pacientes, né? Olha só, privacidade. Número do CPF, o número do cartão do SUS, não é o nome da pessoa, né? Não é o nome da pessoa que vai, então a privacidade ela é garantida. Tem sistemas hoje, né, Fábio Chardon, que no auge da inovação, da tecnologia, dizer que não é possível tornar público esse serviço só porque vai prejudicar a privacidade da pessoa, isso aí para mim é injustificável. Nem dá para dizer que é justificável, é injustificável. É não ter outro argumento, né? Então, acredito que nós não podemos fugir dessa responsabilidade, até porque a pasta de saúde de Chapecó é a pasta que mais recebe recurso, é a pasta que possui mais recursos de todas as outras, comparado com todas as outras secretarias, né? Está à frente até da Secretaria de Educação. Então, nós precisamos compreender melhor, e o usuário do SUS precisa ter esse direito, né? Então, é um debate importante, um debate grande, e até estou disposto, se for entendimento, quero provocar isso, de fazer uma consulta pública com a população chapecoense para verificar se é a vontade da população que torne público ou não. Né? Aí vamos verificar se nós, Poder Legislativo, estamos linkados com a vontade popular. Né? Então, eu acredito que, mas pelo que eu recebo de apoio, né, não teve uma postagem, uma ligação dizendo que é contrário. Pelo contrário, querem que faça abaixo-assinado, querem que faça projeto de lei popular, mas eu acredito que a Câmara de Vereadores de Chapecó, os reeleitos e os eleitos, estão com esse tato, principalmente agora, nessa nova fase que a política passa, que nós políticos precisamos dar respostas criativas, inovadoras, para conseguir mostrar para a sociedade que é possível acreditar ainda nos políticos locais. Deixa eu fazer um intervalo, nós já voltamos aqui com o vereador Cleiton Afonso do PMDB para mais um bloco com a entrevista de hoje, nesta terça-feira, 8h28, já voltamos. Chapecó Notícias.
8h30. É isso aí, vamos adiante. Bom, mesmo ao intervalo, né? Vamos lá, seguindo aqui com nosso Chapecó Notícias. Rosimério, um abraço, obrigado. Áurea, Cátia Lima, quem mais nós temos aqui? Cesário Fogaça. Temos aqui também Kennedy Chapecoense, Alexandro, Maria Eunice, Neuza, o Hélio Antônio, obrigado aí pela sintonia, pessoal na Baronesa, ligados, né? Então, aquele abraço e obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia nesta manhã de terça-feira. Vereador Cleiton Fossá, do partido que é o PMDB, quase larguei aqui um partido de trabalhadores, que eu estava acostumado, né? Mas o vereador que hoje é do PMDB e, portanto, integrante dessa nova legislatura. Segunda eleição seguida sua, né? Para vereador aqui em Chapecó. Deve mudar muito aí o estilo da Câmara em relação à legislatura anterior. A maioria segue sendo ainda maior agora, né? Da situação. Como o senhor prevê os trabalhos nesse relacionamento situação-oposição? Olha, Fábio, eu nunca tive problema de dialogar com a base governista, embora eu acho que alguns deles poderiam ter enxergado uma oposição mais resistente para a minha pessoa, né? Bom, minha característica é sempre dialogar, sempre propor, sempre apresentar alternativas. Nunca fazer um debate radical, com um tom elevado, né, na Câmara de Vereadores. Pelo contrário, eu acho que nós estamos lá para buscar soluções e apresentar soluções. Essa é a nova cara de fazer política, né? A sociedade está cansada desse modelo antigo, esse modelo que não deu certo, e isso está provado, né? Só ver os noticiários. Então, os políticos precisam se reinventar. O Cleiton Fossá, que é o segundo mandato, e com prazer, né? Fui o 8º mais votado, Fábio Chardon. Estando na oposição e conquistar a 8ª cadeira, para mim é muito significativo, porque quem estavam à minha frente, em votos, são figuras que possuíam uma relação muito próximo da estrutura pública municipal, secretarias principalmente, né? Então, eu não tinha essa estrutura, essa máquina pública, entre aspas, né? Então, eu me sinto assim, lisonjeado pela voto de confiança dos 2.919 votos que recebi. Fui o primeiro vereador de oposição em primeiro lugar, né? Então, consegui essa conquista, que foi trabalhado com muitas pessoas. Eu tenho só a agradecer a todos que envolveram no nosso projeto e acreditam no nosso projeto, né, da nossa forma de fazer política. O vereador do PMDB mais votado da história até então, né, é bom que se diga isso, em proporções, fui o 5º vereador do PMDB mais votado do estado de Santa Catarina, né, o PMDB de Chapecó, que passa por um momento rico de renovação, e nós estamos trabalhando e oxigenando o partido para isso, né. Até ontem tivemos uma reunião com a executiva, que está trabalhando fortemente num plano de ação para o partido, né, com missão, com visão, com objetivos, né, muito claros, que vai trabalhar muito forte a renovação também no diretório. Então, quero falar para os PMDBistas de Chapecó, que estavam, entre aspas, órfãos de lideranças locais. Agora, vocês podem acreditar que o PMDB está se fortalecendo ainda mais, e se fortalecendo com o item renovação, o item inovação também na política, né? Que o nosso grande objetivo é trazer um partido que se identifique, que tenha um link com a pauta local. Então, o dirigente partidário precisa compreender as reais necessidades de todas as regiões locais, né, Fábio Chardon? Eu tenho o prazer de, nesse processo todo, e no mandato anterior, ter vivido minha cidade. Cidade onde eu nasci, que eu escolhi viver, vou ficar aqui, vou seguir minha vida profissional, e essa cidade que a gente tem o prazer de defender ela, né, Fábio? Tenho o prazer de dizer que nós conseguimos, no mandato passado, diagnosticar as principais demandas de todas as regiões de Chapecó. Com uma estrutura pequena que o vereador tem, que eu tenho, o vereador, mais 2 assessores e um estagiário, nós conseguimos produzir inúmeras reuniões, um mandato que apresentou um maior número de projetos de leis, requerimentos, indicações, porque tem essa característica de sempre estar próximo de coletivos.
seja no bairro, seja coletivos de empresas, seja coletivos de associações, né? E nós conseguimos criar esse link. Então, quando eu falo que nós tivemos a capacidade de diagnosticar as cidades, é dizer que a região sul precisa fortemente de infraestrutura na malha viária. Ali no Palmital precisa de 2 passarelas para garantir a segurança dos estudantes e dos moradores em frente do Luciana Sartori. Também precisa de uma passarela lá na Irene Bornhaus, onde linka com o bairro Quedas Palmital e também com o bairro Universitário. Precisa que as estruturas públicas de saúde da região sul venham sendo repensada e reconstruída de forma muito rápida. O CEIM do Santo Antônio, falar que na região da IFAP é necessário discutir um atendimento de emergência, tem o posto de atendimento da Celeste da Casan diariamente, como tem aqui no centro, discutir também os CEIMs em horários alternativos para o trabalhador do comércio e também da agroindústria naquele local, discutir o distrito industrial de São Pedro, da região leste, né, que está o São Pedro, né, próximo ao futuro contorno leste. Ou seja, eu quero demonstrar para a sociedade chapecoense que o vereador precisa, primeiro de tudo, conhecer a cidade e conhecer as demandas, para, através disso, conseguir fazer um debate de alto nível, um debate grande do tamanho, eu falo do tamanho do coração de Chapecoense, mas do tamanho da necessidade que Chapecó precisa. Essas demandas devem mais ou menos ser as mesmas levantadas pelo próprio prefeito, que percorreu também bairros interior ano passado, segundo ele, visando o orçamento aí de 2017, o ano do centenário? Eu quero acreditar que sim, né? E ainda, as que não estão previstas, eu acho que também vai ter a sensibilidade de reconhecer a legitimidade que os vereadores possuem em apresentar demandas importantes, né? Até porque Ouvindo o Nosso Bairro é um projeto importante que quero crer que vai continuar nos próximos anos, né, e que nos próximos anos permita o vereador falar em todas as reuniões, né, que eu achei um verdadeiro absurdo ceifar o direito do parlamentar, que tem a principal ferramenta falar nas reuniões do Poder Executivo, né, e foi uma crítica que eu faço, e fiz isso pessoalmente até no bairro Santo Antônio, né, em frente à direção, até porque quando o vereador é convidado a falar, também há grande mobilização. E, infelizmente, Ouvindo o Nosso Bairro, não teve uma participação grandiosa. Teve participação, sim, de muitas lideranças locais, mas não teve a participação da massa do bairro. Em alguns momentos tinha mais comissionados do que moradores até. Né? E falo como testemunha, porque eu participei de reuniões. Isso não é bom, tanto para o Poder Executivo, não é bom para a política. Então nós precisamos unir forças, como diz o nosso prefeito, e construir algo grandioso. E eu acho que Ouvindo o Nosso Bairro é grandioso, não é por nada que recebeu um prêmio, e eu sou fã do controle popular, eu sou fã dessa forma de controle e da participação popular, né? Então eu sou parceiro se for para construir algo que verdadeiramente atenda às necessidades. Então, Ouvindo o Nosso Bairro, eu tenho um entendimento. Foi importante, mas não contemplou todas as demandas. E os vereadores possuem legitimidade de complementar, de auxiliar. Né? Então, nesse sentido que nós estamos participando. Um exemplo muito claro, na região leste, Fábio Chardon, lá saiu, Ouvindo o Nosso Bairro, parque, asfalto, né? Mas eu identifico que uma principal demanda é um distrito industrial de pequenas empresas. Por que pequenas empresas? Porque são as pequenas empresas que empregam mais. E naquela região precisa gerar desenvolvimento econômico para, consequentemente, gerar desenvolvimento social. Né? Então, antes eu acho que o bom seria dar emprego, lazer, cultura, esporte, né? Mas lá eu acho que por questões políticas locais, eu acho que lá o distrito industrial naquela região é fundamental para desenvolver aquela região, ainda mais do ponto de vista da logística. Futuramente vai estar o contorno leste lá e vai contribuir muito para as empresas que lá serão instaladas, né? Vereador Cleiton Fossá, eu saí em férias no mês de dezembro, na verdade fiquei aí 40 dias fora, né? Retornei no dia 9 do mês de janeiro, mas acompanhando, e confesso que não muito a fundo, bem de forma bem superficial o noticiário, mas enfim, sempre acompanhando alguma coisa. E aí surgiu aquela dúvida, né? O vereador vai ser diplomado, não vai ser diplomado? Aquela tua situação junto à Justiça Eleitoral foi resolvida 100%? Como é que está a situação? Porque diplomado foi e empossado foi. Ainda tem algum trâmite em relação a isso? Obrigado, Fábio. Até a Rádio Chapecó sempre foi
sempre foi prudente quando questionado sobre isso e sempre prestou informação verdadeira, não gerou dúvida para a população chapecoense, né? Então, quero agradecer aqui sempre o espaço que a Chapecó tem em prestar informação real, verdadeira. E às vezes até nem noticiaram porque não tinham o fecho dessa história, né? Então, eu quero dizer o seguinte, a Justiça Eleitoral, como um órgão público, pegou algumas informações e de forma contábil faltou uma informação referente a um pagamento de 4 carimbos, 4 carimbos no valor de R$270, né? De forma técnica, natural, que vem uma decisão dizendo que foi desaprovada as contas. Mas aí os meus inimigos, porque eu tenho adversários, mas tem alguns inimigos na política que aproveitaram para tentar manchar o meu currículo forjado na ética, forjado na moralidade, até porque eu faço esse debate na Câmara de Vereadores. Mas os seus inimigos são identificáveis. São, né? Com certeza, né? Mas, e aí eles fomentaram informações, até em redes sociais, fomentaram informações, mas que, graças a Deus, não teve a repercussão, pelo contrário, teve uma repercussão favorável a esse vereador, porque quando olharam que era referente à falta de informação contábil referente a 4 carimbos de R$270, que a nota fiscal foi emitida na data do processo eleitoral, aonde confirma a boa-fé, né? Então, nesse sentido, teve um efeito contrário, né? E eu recebi muitos apoios para não... Porque a gente fica assim, a gente tenta fazer o certo, né, Fábio Chardon? A gente tenta no dia a dia dar o exemplo, e eu sei que a população está cansada de políticos que falam uma coisa e fazem, e na vida privada fazem ao contrário, na vida pública pior ainda. Sem ir muito a fundo, e só ouvindo alguns comentários naquele período, né, e eu não estava trabalhando, né, mas até disseram assim, mas se incomodar por 4 carimbos, daí eu lembrei de uma declaração tua, mas o vereador sempre disse que para ele R$1 ou 1 milhão é corrupção. Claro, né? Claro, e só que isso não é corrupção, para mim isso é uma informação desvirtuada, entendeu? Corrupção qual é? É pegar dinheiro público para se enriquecer, e isso é inaceitável. Primeiro que a minha campanha eleitoral foi financiada por mim, entendeu? Foi meu recurso financeiro. Eu tive uma doação apenas, né? Se eu tivesse pegado, entre aspas, dinheiro da merenda escolar, dinheiro da Passa Saúde, né? Se tivesse me utilizado de serviços públicos, da máquina pública para me beneficiar, aí isso é corrupção, Fábio Chardon, entendeu? Então, eu acredito que essa palavra corrupção e tentaram fazer isso no processo ali do noticiando, não vingou. Porque quem me conhece sabe que R$1 e 1 milhão é corrupção mesmo. E isso eu vou sempre dizer, né? Agora, nós temos que saber do fato para não prestar uma desinformação, né? Teve um equívoco contábil, o qual será finalizado, agora terá o último julgamento do dia 31 de janeiro, né, referendo a R$270. Mas eu friso, R$270 que é pessoal, que é meu, né, e que foi informado através da nota fiscal. O meu contábil, que se a Justiça Eleitoral tivesse uma ferramenta de poder reabrir a conta e tivesse contabilizado, daria menos despesa do que o processo que está em curso, né? Mas tudo bem. Eu fico perguntando, Fábio, e se eu não tivesse emitido a nota? Se eu não tivesse emitido a nota, aí sim configuraria a má-fé. Mas não, eu configurei e assumo esse risco, né? Mas eu acredito que vai ser tudo resolvido. Por suas declarações, o senhor acredita que possa haver uma cobrança maior em cima da sua pessoa como vereador? Em cima das suas declarações, dizendo que a justiça tem que realmente cobrar, que R$1 ou 1 milhão é corrupção. Em cima das suas declarações, a cobrança ela é maior? Olha, até mesmo por parte das autoridades ou não? Eu espero que seja, e espero que isso que vá ao encontro, porque eu sou um defensor que se tivesse a Justiça Eleitoral presta um serviço fundamental. Primeiro, fundamental, acho que administra e acompanha e controla a democracia, presta fundamental. Mas tem sim algumas áreas que precisam ser melhoradas. Durante o processo eleitoral precisa aumentar e ter fiscalização de campo, porque é inaceitável que nos últimos dias a população inteira,
do bem visualize a máquina pública funcionando e o órgão, e não tem um órgão que tenha um braço lá no dia a dia na rua para fiscalizar. Eu não tenho medo disso, eu acho que, pelo contrário, o medo nunca teve no meu caderno de atuação, né, tanto que o meu movimento se chama Coragem para Mudar. Eu não é só porque teve esse processo agora que eu estou identificando isso, pelo contrário, não importa se é o Cleito, se é o Fábio, se é o João, se é o Pedro, né, se é a Maria, né, não importa, eu acho que tem que ser fiscalizado. Faço questão de dizer que eu me autofinancei porque eu não quero ficar devendo favor para ninguém, eu quero ficar devendo favor para minha cidade onde eu nasci, né? Então, nesse sentido, e nesse momento, Fábio, eu estava dizendo antes, a população está cansada de políticos que na vida pública discursam uma coisa, mas na prática fazem outra. Eu me incomodei e me incomodo muito de ter esse equívoco contábil. Eu não tenho compromisso nenhum com equívoco nenhum, né? Eu não tenho esse compromisso. Agora, me incomodei, isso vai fortalecer ainda mais a minha atuação para não cometer mais esse tipo de equívoco, mas esse equívoco ainda não foi julgado, né? Eu espero que, depois do julgamento, eu consiga ter a mesma repercussão que teve na imprensa. Eu espero que eu possa ter o mesmo espaço para estar falando sobre esse assunto. Agora, vereador Cleiton Fossá, hoje a Câmara tem 20 vereadores, né? Num total de 21, porque a Cleidinara não foi ainda empossada, ela foi diplomada, e a Cleidinara tem essa situação aí da Polícia Federal, né? E não se sabe se ela será empossada e aí se licencia, se não assume. O senhor trabalha, né, na área da advocacia, profissional do direito que é. Qual é o seu posicionamento a respeito? Vocês trataram disso já na Câmara Municipal? Como o senhor vê essa situação aí? Porque olha, pode mudar também a composição da casa, né? Claro, eu vou falar para ti, Fábio Chardon. Primeiro que é um tema que eu tenho toda uma carga de responsabilidade para falar, até para não entrar em um assunto tão delicado que é um processo que está em curso, né? E é sigiloso, né? Eu fico triste por ter acontecido esse fato, porque acontece aqui no nosso berço, que é a nossa cidade, com uma pessoa que vinha desempenhando um papel importante, que era a paz e saúde, e que infelizmente acontece essa situação que precisa ser investigada. De ordem processual, eu não posso falar nada, porque tem um processo em curso de investigação que está em segredo de justiça. Agora, diante do fato de que houve uso do recurso público, esse fato do recurso público que o vereador se preocupou. E diante deste fato, nós, parlamento, Poder Independente e Autônomo, eu fiz a provocação para nós abrir uma CPI a fim de esclarecer e fazer o nosso papel de Câmara de Vereadores. Bom, do aspecto político, tem um debate que você perde os votos, você não perde os votos, né? Bom, tem um entendimento de que, como o fato ocorreu antes do processo eleitoral, e não ficou constatado um crime eleitoral ou alguma irregularidade eleitoral, não se perde os votos. E aí assume o vereador Portela, né? Portela. Esse é o fato. Até porque o trâmite se dá na Polícia Federal, né? Isso, então nesse sentido. Agora, não se dá na Justiça Eleitoral. Né? Eu espero que venha logo ter seus esclarecimentos. Embora a Polícia Federal pediu que não assuma cargo, claro, não assuma função. Isso, né? Eu acho que o Portela assume e ela está impedida. Né, o senhor acredita que ela assume e se licencia ou não há essa possibilidade? Eu vou falar, eu não posso, assim, ó, como eu sou do PMDB e ela é do outro partido, eu acho que isso é uma decisão partidária, eu acho que é isso no seio do partido que deve ser discutido, debatido, né, com o link com o que a sociedade está pensando, e esse é um fato, assim, ó, aconteceu o fato. Mas o prazo termina agora dia 13. Né? Dia 13, e aí seguinte, tem São 10 dias antes da primeira sessão. São 10 dias, ela teria que assumir e se licenciar, né? Não importa se é o Cleito, se é o Fábio, se é o João, se é o Pedro, né? Se é a Maria, né? Não importa, eu acho que tem que ser fiscalizado. Faço questão de dizer que eu me autofinancei porque eu não quero ficar devendo favor para ninguém, eu quero ficar devendo favor para minha cidade onde eu nasci, né? Então, nesse sentido, e nesse momento, Fábio, eu estava dizendo antes, a população está cansada de políticos que na vida pública discursam uma coisa, mas na prática fazem outra. Eu me incomodei e me incomodo muito de ter esse equívoco contábil. Eu
eu não tenho compromisso nenhum com equívoco nenhum, né? Eu não tenho esse compromisso. Agora, me incomodei, isso vai fortalecer ainda mais a minha atuação para não cometer mais esse tipo de equívoco, mas esse equívoco ainda não foi julgado, né? Eu espero que, depois do julgamento, eu consiga ter a mesma repercussão que teve na imprensa. Eu espero que eu possa ter o mesmo espaço para estar falando sobre esse assunto. Agora, vereador Cleiton Fossá, hoje a Câmara tem 20 vereadores, né? Num total de 21, porque a Cleidinara não foi ainda empossada, ela foi diplomada, e a Cleidinara tem essa situação aí da Polícia Federal, né? E não se sabe se ela será empossada e aí se licencia, se não assume. O senhor trabalha, né, na área da advocacia, profissional do direito que qual é o seu posicionamento a respeito? Vocês trataram disso já na Câmara Municipal? Como o senhor vê essa situação aí? Porque pode mudar também a composição da casa, né? Claro, eu vou falar para ti, Fábio Chardon. Primeiro que é um tema que eu tenho toda uma carga de responsabilidade para falar, até para não entrar em um assunto tão delicado que é um processo que está em curso, né? E é sigiloso, né? Eu fico triste por ter acontecido esse fato, porque acontece aqui no nosso berço, que é a nossa cidade, com uma pessoa que vinha desempenhando um papel importante, que era a paz e saúde, e que infelizmente acontece essa situação que precisa ser investigada. De ordem processual, eu não posso falar nada, porque tem um processo em curso de investigação que está em segredo de justiça. Agora, diante do fato de que houve uso do recurso público, esse fato do recurso público que o vereador se preocupou. E diante deste fato, nós, parlamento, Poder Independente e Autônomo, eu fiz a provocação para nós abrir uma CPI a fim de esclarecer e fazer o nosso papel de Câmara de Vereadores. Bom, do aspecto político, tem um debate que você perde os votos, você não perde os votos, né? Bom, tem um entendimento de que, como o fato ocorreu antes do processo eleitoral, e não ficou constatado um crime eleitoral ou alguma irregularidade eleitoral, não se perde os votos. E aí assume o vereador Portela, né? Portela. Esse é o fato. Até porque o trâmite se dá na Polícia Federal, né? Isso, então nesse sentido. Federal. Não, agora, não se dá na Justiça Eleitoral. Né? Eu espero que venha logo ter os esclarecimentos. Embora a Polícia Federal pediu que não assuma cargo, claro, não assuma função. Isso, né? Eu acho que o Portela assume e ela está impedida. Né, mas o senhor acredita que ela assume e se licencia ou não há essa possibilidade? Eu vou falar, eu não posso, assim, ó, como eu sou do PMDB e ela é do outro partido, eu acho que isso é uma decisão partidária, eu acho que é isso no seio do partido que deve ser discutido, debatido, né, com o link com o que a sociedade está pensando, e esse é um fato, assim, ó, aconteceu o fato. Mas o prazo termina agora dia 13. Né? Dia 13, e aí é o seguinte, tem são 10 dias antes da primeira sessão. São 10 dias, ela teria que assumir e se licenciar, né, ou tem aquela decisão judicial, até no finalizar, não vai poder assumir. Bom, isso eu quero dizer, olha, é uma pena que tenha acontecido, porque senão ia entrar para a história como a vereadora mais votada, ia ter toda uma carreira política pela frente, que infelizmente, mesmo que ao final venha a ser julgada improcedente todas as denúncias, a carreira da Cleidinara, que era uma pessoa que poderia ter um grande futuro político pela frente, já foi massacrada, né? Então, eu acho que isso que é o cuidado que eu tenho até de falar em público sobre uma situação que envolve uma pessoa. Agora, sobre o fato de indícios de desvio, não envolvendo pessoas, mas em constatar se houve, esse é o papel do vereador, de querer discutir. E eu quis fazer isso quando debati a CPI. Do ponto de vista pessoal, tem todo um trabalho do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, que tem a estrutura específica para fazer as investigações, né? Agora, temos que esperar as cenas dos próximos capítulos, né? Porque daqui a pouco, lá no final, havendo uma condenação, aí tem que se aplicar ao regime interno da Câmara, né? E aí não tem escolha, ou vai para uma renúncia ou vai para uma cassação, né? E aí gera mais desgaste ainda. Mas isso tem que esperar todo o processo correr, né? Então eu prefiro me posicionar fortemente mesmo só ao final do processo, né? Muito bem. Vereador, obrigado pela presença, conversaremos em outras oportunidades e vamos acompanhar a abertura dos trabalhos lá no mês de fevereiro, certo? Certo, obrigado, Fábio Chardon, programa
importante aqui de Chapecó. Desejo e força para superar o corrido, a tragédia do corrido. Eu sei que o Fábio teve o irmão, né, que foi levado por essa tragédia. Então, quero desejar força a ti, Fábio. É uma pessoa que eu tenho o maior carinho e tem um programa que ajuda em muito a cidade chapecoense. Aqui fica o meu abraço e o meu abraço todo chapecoense para nós começar um ano de centenário, que consiga acertar mais do que errar, né? Então fica esse meu recado. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, vereador Cleiton Fossato, do PMDB. Intervalo, já voltamos com o último bloco, agora 8h52. Chapecó Notícias. Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br.